Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. E no programa de hoje vou falar para vocês sobre Comfort Food. Qual é o conceito, onde a gente utiliza e principalmente as boas lembranças que determinadas comidas trazem na nossa vida. E para isso vamos ter hoje um prato que rememora a minha mãe. Tudo isto e muito mais aqui no Degustando Conversas. Hoje vou preparar para vocês um delicioso lombo à Zélia Maia. E para isso nós vamos precisar de um pedaço de lagarto limpo, alho amassado, cebola picada grosseiramente, sal, caldo de carne em pó, folhas de louro, vinagre balsâmico, tomate sem pele picados, salsa picadinha para finalizar, molho de pimenta e azeite. Agora que nós já separamos os ingredientes, vamos cozinhar? Inicialmente eu vou pegar uma chaleira, porque a gente vai colocar já ela para adiantar o processo, ela ir fervendo, porque isso facilita o nosso andamento, além de acelerar o nosso processo de cocção. Então vamos botar mais, acho que tem pouco aqui, porque nós temos que cobrir todo o pedaço do lombo na panela de pressão, né? Agora nós vamos temperar o nosso lombo, só que ele vai ser temperado de uma forma diferente. A gente vai pegar um saco, desses sacos mesmo para a cozinha. Vamos colocar o lombo, o vinagre balsâmico, você rega todo ele, o alho, e um pouco de sal. Vamos colocar só um pouco agora e depois, se for necessário, a gente conserta o sal, tá? Então a gente fecha aqui, amarra. Eu vou dar só um laço para facilitar o processo depois, quando eu precisar soltar. Tá vendo? E a gente espalha por toda a carne. Você vai espalhar tanto o vinagre, como o alho, como o sal por toda a carne. Aqui a gente vai deixar ela descansar um pouco na geladeira. É um processo bem rápido ali, ela não vai ficar muito tempo na geladeira não, tá? Porque enquanto isso a gente vai pegar a panela de pressão. Olha que eu apanho bastante dessa panela de pressão, viu? Vocês vão ver isso no decorrer do programa. Vamos aquecer o fundo da panela. E colocar um pouco de azeite para que a gente possa já ir selando a nossa carne e ao mesmo tempo ela vai criar aquela crostinha aqui no fundo da panela. Então azeite, vamos deixar ela aquecer, espalhar bem o azeite aqui e a nossa água também já está aquecendo aqui ao mesmo tempo, certo? No caso aqui, com relação ao nosso tomate pelado, eu já comprei aquela rodelinha que vende de supermercado cortada em cubinhos. Tem ela inteira e tem ela em cubinhos também, tá? Mas se você quiser, você pode pegar tomate, abrir e fazer aquele cruzinho no fundo dela, colocar na água fervente por uns 5 segundos, tirar e já descascar ela facilmente, como a gente já fez aqui outras vezes, e depois você pica ela e vai ficar dessa forma aqui, tá? Já vou pegar aqui o nosso lombo. A nossa pinça já está de prontidão, como você pode ver, o nosso azeite já está começando a borbulhar. E aqui com a pinça vai facilitar porque a gente não vai se queimar, né? E agora a gente vai selar essa carne de todos os lados.
sempre bom você dar uma... E você vai perceber que vai estar criando uma crostinha no fundo da panela. E isso é o que vai dar o sabor essencial para o nosso molho dessa carne. Essa carne fica macia e suculenta. E vai dar um molho delicioso. A minha mãe sempre fazia isso. Quando a gente era mais jovem, enquanto ela era viva, ela gostava de preparar o lombo dessa forma. Ela dava uma refogada nele para depois colocar ele para cozinhar. E como o nosso programa de hoje, a temática vai ser comfort food, então nada melhor do que a gente fazer um lombo feito como era feito pela minha mãe antigamente, tá? Aqui eu estou usando um pedaço de lombo, mas você pode utilizar um lombo inteiro também, sem problema nenhum. Mas como hoje é só Fábio quem vai degustar, a gente está pegando só um pedaço de lombo. Esse processo a gente tem que fazer em todos os lados da carne, tá, gente? É necessário que todos os lados a gente faça essa selagem e fazendo com que a carne retenha um pouco do seu líquido dentro e no final, antes de servir, a gente deixa ela descansar alguns segundos também para que esses líquidos retornem para o interior da carne e assim ela fique mais macia, tá? Enquanto isso, vou colocar a nossa salsinha na geladeira para que ela também não resseque com o ar-condicionado aqui do estúdio, que é muito forte, senão a gente vai ressecar a folha e ela vai ficar piosa, porque ela só vai entrar no prato no final de todo o processo, quando a carne já estiver pronta, tá, gente? Você pode ver, olha, já está douradinha de todos os lados. Então a gente já pode começar a colocar um pouco de água para ir deglaciando o fundo dessa panela. A água não ferveu ainda, mas ela já está quente, ó. Como você pode observar. Eu vou ligar um pouco aqui o nosso sugar para que a gente sugue um pouco essa fumaça, não fique tanta fumaça na nossa frente. Olha, você pode olhar, observar aqui pela câmera que toda aquela crosta que estava aqui no fundo, ela já se soltou quando a gente colocou esse pouco de água e já está virando aquele molhinho escuro, que é exatamente isso que vai dar sabor à nossa carne, tá? Então agora a gente vai colocando os outros ingredientes. Vou pegar uma espátula aqui para me auxiliar. Vamos colocar a cebola. Folhas de louro, um pouco de molho de pimenta, pouco, tá? Agora se você gostar de muito pode colocar bastante, mas no meu caso aqui eu vou usar só algumas gotas, porque também isso é só um molhinho, não é nada muito forte. Vamos colocar o caldo de carne em pó, que aí quando eu jogar a carne ele será totalmente diluído. Jogar ali no caso a água e aqui o tomate pelado já picadinho, tá? Bota um papel que eu sujei um pouco a mão. O cheiro que está subindo aqui é maravilhoso, gente. Agora se faz necessário que a gente coloque bastante água. Você pode ver a água aqui já está quente. Eu vou até desligar lá que eu não vou precisar mais de lá. Vamos encher ou cobrir a nossa carne ou até mais ou menos o topo dela. Tá vendo aqui? Então como a água já veio quente, a panela já está fervendo. Então isso facilita o nosso tempo
a gente ganha um tempo danado. Agora eu vou apanhar um pouco, como eu já disse a vocês no começo, porque essa panelinha de pressão aqui, ela me dá um trabalho imenso. Poxa, parece que é só porque era gravação, eu consegui fazer rápido, tá? Então agora a gente espera aproximadamente uns 30 minutos. Vamos para um Degustando Drinks e voltamos daqui a pouco. E agora vamos entender um pouco mais sobre o Comfort Food no Degustando Conhecimento. Chefe, sabe aquele conceito Comfort Food? O conceito da cozinha afetiva? Pois é, hoje ela é pauta aqui no Sabor da Gente. Daniel, explica pra gente qual o conceito Comfort Food. A gente aqui na casa utiliza o conceito Comfort Food remetendo a nossas cozinhas, cozinha afetiva, entendeu? A cozinha que a gente tá ali na barra da saia da avó, tá com a mãe, entendeu? Tá com o pai ali cozinhando, fazendo um prato de domingo, entendeu? Com ingredientes que a gente costuma usar em casa. De onde surgiu a ideia de usar esses ingredientes? É porque são ingredientes comuns que a gente encontra nos mercados, tanto de pequeno porte como de maior porte, entendeu? Então são ingredientes que a gente usa nas nossas cozinhas, fazendo refogados, fazendo nossas técnicas culinárias tradicionais, entendeu? Então a nossa cozinha vai ter muito esse ingrediente bem caseiro, para puxar a lembrança, a memória da pessoa gustativa, entendeu? Dessas delícias aqui apresentadas, conta pra gente como é que elas foram preparadas. Essa daqui é uma batata gratinada com um medalhão de filé ao molho de fungo. Essa batata foi laminada e cozinhada numa base de molho branco, entendeu? O filé mignon grelhado e o fungo é um molho demi-glace. O polvo provençal é uma entrada da nossa casa que leva batatas rústicas com legumes orgânicos e o polvo grelhado com aroma de limão siciliano. Eu sei que depois vai ter uma sobremesa deliciosa. Fala pra gente da sobremesa. Uma das nossas sobremesas da casa é a bavaroa de bolo de rolo, entendeu? Puxando para um preparo mais da terra, um patrimônio nosso, a gente quis fazer uma sobremesa que fosse elegante e ao mesmo tempo simples, entendeu? Bem sofisticada. Então vocês vão se deliciar aí com o bolo. Eu tenho certeza que eu vou adorar. Vou experimentar e vou voltar no tempinho da vovó e da mamãe, aquela comidinha caseira deliciosa.
Agora que ela já está com aproximadamente meia hora que está cozinhando na panela de pressão, a gente vai desligar, tirar a pressão, olhar como está lá dentro e colocá-la para cozinhar sem pressão ligada, tá? A pressão já está indo embora. Você vai observar que esse botãozinho aqui dessa panela, ele vai baixando conforme a pressão vai saindo. Tanto esse aqui como esse aqui, eles vão baixar quando ela estiver completamente sem pressão. Então isso vai fazer com que eu possa abrir, porque você sabe, panela de pressão é muito perigoso, você tem que tomar certos cuidados em manuseá-la. Então tentar nunca abra uma panela de pressão com pressão, você vai se queimar. Então aqui você pode observar que ela vai baixando, esse botãozinho é sinal de que a pressão está indo embora. Como você observou, tá vendo? Ela tanto baixou esse botãozinho verde, como o vermelho que estava aqui para cima, baixou. Então agora essa panela está completamente sem pressão, a gente pode abrir. Você pode olhar agora, nossa carne está com uma cor maravilhosa, o nosso molho já está incorporando, então a gente vai e deixa ela aqui com a panela semi-aberta, só para que esse molho reduza, para que a gente possa preparar. Daqui a pouco nós voltamos já com o nosso prato pronto para Fábio Maia degustar. E mais uma vez vou provar aqui uma comida feita por Túlio Maia, um lombo à Zé Maia. Túlio já explicou um pouco o que é isso. E essa é uma comida que particularmente minha mãe fazia, no qual eu gostava muito e que me traz boas lembranças. Primeiro, pelo cheiro e o sabor, o aroma e o sabor da casa materna, isso é muito forte, né? Segundo, porque minha mãe já fez a passagem, isso nos deixa sempre quando necessário, buscar algo que traga boas memórias, e delas sempre são boas memórias. E esse tipo de alimento é um alimento que é o que se chama dentro da gastronomia, isso já desde a década de 60, já começou final da década de 60, início da década de 70, que é o comfort food, ou uma comida confortável. Comida confortável, em tese, é aquela comida que traz uma nostalgia boa para quem prova o prato. O ápice disso, vou pegar aqui meu coleguinha aqui, vocês de casa, se lembrar desse filme aqui, eu não vou colocar aqui, não sei se Milson está colocando, isso aqui é o Ratatouille, né? O filme Ratatouille, que é um ratinho que cozinha, né? Um ratinho francês que cozinha, e neste filme nós temos a experimentação justamente de um comfort food, que é onde o ratinho prepara para um crítico de gastronomia, que tem uma coluna no jornal, né? O restaurante está esperando justamente essa crítica, um gastrônomo muito exigente, e que ele pede que o chefe pergunta para ele, que na verdade não era o chefe era o rato, o Ratatouille, ele pede para o chefe digamos assim, surpreender no prato que vai ser feito. E o chefe vai lá para dentro. O Ratatouille é uma comida, é um comfort food francês, como alguns outros, que a gente também vai falar um pouco sobre isso. E o ratinho prepara o ratatouille, que é tipo uma compotazinha com legumes. E quando o crítico, o gastrônomo, vai provar o prato, que ele dá a mordida, ele remete ele à infância. Ele lembra da mãe dele, onde ele está em casa, comendo, ele justamente lembra da mãe dele e traz boas lembranças, né? E é com isso que, na verdade, algumas comidas nos transporta para alguns momentos. O alimento, logicamente, dentro desse estudo que foi feito desde o início do final da década de 60 para a década de 70, trabalha com alguns conceitos de alimento. O alimento nostálgico, o alimento de compensação. Na verdade, algumas pessoas se alimentam, e isso é uma das causas
inclusive da obesidade, se alimentam como uma compensação por alguma coisa que esteja passando, por algum momento que esteja passando. Mas enfim, eu quero falar das coisas boas, né? Vou falar justamente do que me remete. Por isso, primeira coisa, não tem como ser diferente, provar o lombo à groselha, que realmente me remete bem ao passado. A carne de panela, no final das contas, sempre é uma coisa muito caseira, né? A gente tem isso. Se a gente fosse pensar, qual seria uma comida que praticamente, assim, grande parte dos países tem ela como uma base? Se você analisar friamente, eu acho que tem uma que é realmente, e alguns países a consideram inclusive como comfort food, que é justamente a sopa de galinha, aqui como a gente chama a canja de galinha, né? As aves, a galinha, ela é muito presente em vários países do mundo. E realmente a sopa, né? Tanto é que a gente tem um dito que diz, né, que canja de galinha, como é o dito, é paciência, não é paciência, peraí que eu me lembro. Prudência e canja de galinha nunca faz mal a ninguém. É um dito popular que é justamente um adágio, né? Justamente decorrente disso. Mas enfim, até a literatura universal você vai ver lá, citando em alguns desses livros que são muito conhecidos mundialmente, né, e faz parte da literatura universal, um comfort food. Por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust, tem lá um comfort food que é muito típico da França, que é um madeleine, é tipo um bolinho, né? É um bolinho de cueca sem cueca, vamos dizer assim, no nosso dia a dia aqui. E é muito conhecido, inclusive, por conta disso, como Madeleine de Proust, que é justamente onde ele cita dentro do livro esse Madeleine e que rememora coisas boas. Então, enfim, eu acho que o alimento também tem isso. O alimento tem muito o resgate dessa convivência, porque todo mundo tem necessidade de comer, a gente precisa se alimentar, né? O alimento, na verdade, ele tem que ser de duas formas, pelo menos na minha concepção. Posso estar equivocado, mas pelo menos é algo que eu acredito. Existe o alimento para alimentar você, para lhe nutrir, né? Que aí é essa questão do alimento. Existe também o alimento do subjetivo, né? O alimento da alma, que aí é outro tipo de alimento, mas que também a gente precisa se alimentar, a gente precisa se nutrir, e essa nutrição ela tanto é para o físico como para o espiritual. Acho que é importante essa questão. E o alimento para o físico, ele é um alimento que é justamente isso, né? A gente tem uma relação muito grande, né? Quem de nós, por exemplo, não tem o seu prato predileto, ou sempre não vai para o mesmo canto comer aquela mesma coisa, ou tem alguma coisa que sempre lhe chama a atenção, e você fica com essa ligação. Eu, assim, por conta de obrigações, termino viajando muito, mas sempre que eu passo muito tempo fora, particularmente aqui da Paraíba, eu quando chego, eu tenho que comer uma galinha de capoeira, a cabidela, eu tenho que comer um ensopado de caranguejo, eu vou lá em canto que eu já sei onde tem, vou comer minha feijoadazinha, enfim, termino, não deixo escapar determinados alimentos também não. Tem até o sanduíche especificamente, mesmo com todo o modismo que possa existir, aí respeito a predileção de cada um, mas eu sou muito bem, como diz no Rio de Janeiro, inclusive tem uma feira sobre isso, que é um evento gastronômico, chama-se Evento Gastronômico do Podrão, que é aquela comida de rua mesmo, aquela comida mais forte, que tem muito isso dentro do Rio de Janeiro, aqui tem também, ou seja, é aquela comida mais rústica, não é aquela comida mais formatada ou muito que tem hoje de hambúrguer. Eu gosto muito mais do hambúrguer, vamos lá, de preto, lá na Sabor de Mel, aquele hambúrguerzão grandão, com tomate, com cebola, aquela coisa mais. Mas também gosto de ter um paladar pelos outros, mas tem essas predileções, né? Cuscuz com ovo, não tem algo que seja mais gostoso do que isso, né? Na minha infância, eu acho que alguns de vocês têm isso também, você comer, por exemplo, pegar o café, botar dentro de uma caneca café e botar lá, quebrar a bolacha creme crack ou quebrar um biscoito e depois comer com uma colher. Quer dizer, são coisas que lhe remetem a situações prazerosas que você viveu e mesmo sem você entender, você inconscientemente, você fica fazendo isso e é o que é o conceito de comfort food. Na Itália, por exemplo, a lasanha tradicional é um dos pratos que é comfort food.
né? Você começa a perceber que existe, praticamente, se você pesquisar, você vai encontrar em vários países que existe esse conceito de comfort food, que nada mais é do que isso, é através do alimento você resgatar coisas boas, ou você se sentir, por resgatar coisas boas, você se sentir seguro. Né? E em alguns momentos da vida da gente, a gente está meio para baixo mesmo, né? Nem sempre a gente está de bem, nem sempre a gente está numa boa, né? Ou como o pessoal diz muito hoje, né? Às vezes a gente está numa bad, né? E às vezes você precisa, digamos assim, de algo para levantar a sua autoestima, levantar a sua moral, como se diz mesmo no dito comum. E às vezes um alimento ele realmente faz isso, porque você se sente bem e são algumas coisas importantes, principalmente quando você passa num estágio da vida. Eu, como estou já num estágio mais avançado, né? Minha mãe dizia muito isso, quando a gente entra na época dos entas, né? E os entas é justamente você vai 10 anos, 10, 20, 30, 40, né? Aí depois de 40 é difícil sair, né? Porque você entra 40, 50, 60, 70, 80, 90, aí já é 100. Para você sair é 100. Então a época do enta, quando você entra na época do enta, você, lógico que tem pessoas que já fizeram passagem, são pessoas importantes na sua vida, e às vezes alguns alimentos, ou alguma até bebida, ou algum local, enfim, mas particularmente centrando em alimento, as pessoas relembram os bons momentos daquilo que você viveu. Não é que você vai viver de nostalgia, né? Não é que você vai viver baseado sendo um saudosista, mas sentir saudade sempre é uma coisa boa, e acho que através do alimento a gente consegue lembrar de coisas boas, e particularmente de minha mãe. Os aromas e sabores são marcantes na minha vida, né, e estão impregnados até hoje na minha alma. Vou continuar aqui agora sim, provando o prato, porque realmente me traz boas lembranças, e mais boas lembranças que, neste caso, precisam ser provadas. Até daqui a pouco. E vamos finalizar mais um Degustando Conversa. Estamos no meados de novembro, nós aí temos praticamente 2 sábados para finalizar o mês de novembro com programas do Degustando Conversa, e estaremos no mês de dezembro, o último mês do ano, que teremos uma programação especial para você de casa. Estamos encerrando hoje, mas próximo sábado tem muito mais Degustando Conversas aqui na TV Borborema.